Olá e bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos embarcar agora mesmo numa jornada filosófica que é, sem exagero, de dar um nó na cabeça. A gente está prestes a mergulhar nas ideias de uma figura histórica incrivelmente peculiar. Alguém que levou o conceito de questionar a realidade a um nível que beira o inacreditável. E o nosso objetivo aqui não é só entender uma daquelas teorias super abstratas, tá? É ver, na prática, como uma ideia levada ao seu extremo absoluto pode transformar a vida de um jeito completamente bizarro. Então, preparem-se para repensar a própria base do que a gente costuma chamar de realidade. Para começar a entrar no clima dessa mente radical, vamos pensar o seguinte. É super comum a gente achar que tem certeza de muita coisa. A gente acredita, por exemplo, que está aqui agora acompanhando essa explicação. Mas parando para pensar friamente, como é possível ter uma certeza absoluta de que isso é real? Tudo apenas tem a aparência de ser real. Existe sempre aquela pontinha de chance de tudo isso ser um sonho muito vívido ou uma alucinação. Uma ideia que, aliás, um filósofo famoso chamado René Descartes ia desenvolver uns 800 anos depois. E a gente precisa absorver isso agora, porque aceitar essa dúvida constante é o mesmíssimo primeiro passo para entender a mente do nosso protagonista de hoje, um cara que construiu a vida inteira em torno da mais absoluta incerteza. Então vamos para a nossa primeira sessão, o cético mais radical, a vida extrema de Pirro. Bom, o ceticismo foi uma linha de pensamento imensamente popular na Grécia Antiga, e mais tarde em Roma, né? A ideia central era basicamente manter a mente aberta e não se apegar cegamente a crenças rígidas, justamente para evitar frustrações. O próprio Sócrates tinha aquela frase clássica de que a única coisa que sabia era que nada sabia. Mas aí entra o filósofo grego Pirro. Ele viveu entre 365 e 270 a.C. e ele levou essa premissa para um patamar muito, mas muito mais alto. Ao contrário de caras como Platão e Aristóteles, céticos radicais feito Pirro evitavam completamente ter qualquer opinião firme sobre qualquer coisa. E ele transformou essa ausência de opinião num estilo de vida que era um verdadeiro pesadelo para a sobrevivência humana. Dá uma olhada nessa lista. Para qualquer pessoa normal são perigos óbvios, mas o Pirro, ele fez carreira não levando absolutamente nada a sério. Se ele estivesse caminhando na beiradinha de um penhasco e o pé escorregasse para o abismo, isso não era prova suficiente para ele de que ele ia cair. Afinal, vai que cair nas pedras nem faz mal para a saúde. Ou seja, ele andava no meio de tráfego de carroças ou na frente de cachorros selvagens rosnando, porque na lógica dele, só porque o bicho está mostrando os dentes, não quer dizer com 100% de certeza que ele vai morder. O caso mais surreal rolou durante uma tempestade no mar. Marinheiros super experientes estavam em pânico com o vento rasgando as velas e o Pirro estava lá, sentado, totalmente calmo e indiferente. Acreditam nisso? Agora, o ponto crucial e um tanto hilário dessa história é que tentar viver com esse nível de indiferença traz problemas biológicos bem rápidos, sabe? A lenda conta que o Pirro virou uma verdadeira celebridade na cidade dele, em Élida. O pessoal gostava tanto dele que até isentaram os filósofos de pagar impostos. Mas na prática, ele teria tido uma vida curtíssima se não fossem os amigos dele. O fato inescapável é que todo cético radical precisa, obrigatoriamente, de um grupo fiel de amigos não céticos. Era essa galera que, literalmente, puxava o cara da beira do penhasco, espantava os cachorros e tirava ele do meio da rua para não ser atropelado. A sobrevivência dessa filosofia extrema dependia quase 100% de uma equipe de resgate aplicando o bom senso alheio. O que nos traz a nossa segunda sessão. A ilusão dos sentidos. A decepção da percepção. Mas aí a gente se pergunta, de onde vinha essa teimosia absurda de ignorar o perigo na própria cara? Toda a base lógica para essas atitudes repousava na ideia de que os nossos sentidos são notórios por nos enganar o tempo todo. O Pirro não dizia que era impossível ouvir ou ver algo certo, mas, como a gente erra de percepção o tempo todo, ele tomou a decisão drástica de nunca, jamais confiar neles. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é como ele ilustra perfeitamente essas falhas cognitivas do dia a dia. Pensa bem, quantas vezes a gente não olha para o escuro, vê uma sombra apavorante e quando a luz acende, é só um gato inofensivo? Ou escuta a própria voz sendo chamada, mas na verdade era só o vento batendo na janela. Pro Pirro, se a nossa mente falha e nos engana nas coisas pequenas, não tem motivo nenhum para achar que ela não está nos enganando sobre o quadro inteiro da realidade. Ou seja, aquele abismo mortal na nossa frente podia muito bem ser só mais uma ilusão de ótica de um cérebro defeituoso. Mas olha, essa disciplina de ferro toda não brotou do nada lá na Grécia, não. Na juventude, o Pirro fez uma viagem para a Índia que mudou tudo. E foi lá que acendeu a faísca desse estilo de vida maluquinho dele. A Índia tem uma tradição milenar de gurus e líderes espirituais que aguentam privações corporais que são de cair o queixo. Os caras se deixavam enterrar vivos, penduravam pesos em partes super sensíveis do corpo, ficavam semanas em jejum e tudo isso em busca de uma paz mental inabalável.
O que o Pirro fez foi basicamente adotar essa postura de místico oriental na filosofia grega. A serenidade dele impressionava todo mundo, provando que pelo menos ele praticava o que pregava. Vamos avançar um pouquinho e ver o núcleo dessa tese dele. O coração da visão de mundo dele tá todinho nessa frase aqui. Ele não se desesperava porque na cabeça dele simplesmente não existiam fatos absolutos a serem temidos. Eram apenas opiniões ilusórias. Qualquer certeza cravada na pedra é vista como irracional e, pior, como o maior obstáculo para a gente ter paz de espírito. Agarrar-se com unhas e dentes a uma crença é literalmente construir uma mansão na areia da praia. A base não é tão firme quanto a gente quer acreditar. E mais cedo ou mais tarde, essa falsa segurança só vai trazer frustração. Então chegamos à nossa terceira sessão. 3 perguntas para a felicidade. A metodologia da paz. E para transformar essa dúvida ambulante numa ferramenta que o ser humano pudesse usar, o Pirro criou um método bem simples. Ele destilou o que seria o segredo da felicidade numa fórmula de 3 partes. É a famosa regra de 3. Ele garantia que, para alcançar a paz interior, bastava seguir essa exata ordem de perguntas. 1. Como as coisas realmente são. 2. Que atitude a gente deve tomar. E 3. Qual é o resultado no fim das contas. E as respostas que ele mesmo dava eram super diretas. Não tinha meias palavras. Vamos analisar a lógica por trás dessas respostas. Primeiro, como as coisas são. Pirro respondia que a gente nunca vai conseguir conhecer a realidade suprema. Isso era um baita choque com as ideias de Platão, que achava que o pensamento nos levaria à verdade absoluta. Para o Pirro, a verdade final é inatingível, então, desencana. Segundo, que atitude adotar? Já que a gente não pode saber nada de verdade, não se comprometa com opinião nenhuma. Suspende o julgamento. A gente fica triste quando deseja algo, porque desejar algo significa acreditar que uma coisa é objetivamente melhor que a outra. Terceiro, e o que acontece depois? Se a gente não julga nada, a gente simplesmente fica mudo num primeiro momento, afinal, não sobra nada de concreto para afirmar. Mas logo em seguida, a mágica acontece. Atinge-se um estado quase religioso de liberdade total, zero preocupações. É a chamada ataraxia, ou imperturbabilidade. O que nos leva à quarta sessão, o perigo da indiferença total, a falha fatal. Porque olha, no papel, essa construção mental é belíssima, né? Mas numa análise fria, tem um salto lógico que é um problema gigantesco. O fato dos nossos sentidos não conseguirem revelar a verdade cósmica e suprema do universo não significa que a gente tenha que ignorar eles quando gritam que um ônibus está vindo na nossa direção. Pensa bem, se toda a humanidade adotasse esse conselho de ser indiferente a tudo, não ia sobrar nenhum amigo não cético para salvar os seguidores do Pirro. Sem guarda-costas, a escola pirrônica inteira teria acabado em semanas, seja caindo de penhascos ou virando lanche de animal selvagem. E sabe de uma coisa reconfortante? Até os grandes mestres perdem a batalha contra a própria biologia. Tem uma história fantástica que mostra que o instinto de sobrevivência não está nem aí para a filosofia rebuscada. A lenda diz que um dia, o próprio Pirro, o mestre da indiferença, foi atacado por um cachorro feroz e levou uma mordida. E o que ele fez? Ele deu um pulo para trás e se esquivou instintivamente. Por mais que a mente dele quisesse manter aquela postura de monge inabalável, não teve jeito. Ou seja, ou melhor, ele não conseguiu anular o alarme automático do próprio corpo. E a grande lição super prática que a gente tira desse paradoxo é maravilhosa. Tá certo, a gente pode até não ter 100% de certeza absoluta de que um buraco no chão vai causar dor. Mas, para a vida prática, ter 99% de certeza já é motivo mais do que suficiente para dar a volta e evitar o risco. Ficar testando o próprio instinto na beirada de um abismo só para provar que a verdade é inatingível não vai trazer paz de espírito para ninguém, vai trazer gesso para o osso quebrado. E aqui entramos na nossa última sessão, o ceticismo moderado, a estrutura moderna. Felizmente, a história da filosofia não parou num bando de gente caminhando cegamente na direção de precipícios, né? As ideias radicais do Pirro foram sendo moldadas ao longo do tempo, até virarem uma ferramenta indispensável para o pensamento crítico moderno. E isso ilustra brilhantemente a diferença entre duas visões de mundo. De um lado, a gente tem o dogmatismo. É aquele excesso de confiança perigoso quando se tem certeza absoluta de que se é o dono da verdade. É o oposto da ciência. Do outro lado, a gente tem o ceticismo saudável, praticado por gigantes da história como Sócrates e Aristóteles. Eles não aceitavam dogmas mastigados, eles exigiam evidências e questionavam as bases de tudo. E foi exatamente isso que abriu as portas para o avanço do nosso conhecimento. Essa abordagem é o que a gente chama de ceticismo moderado.
O objetivo não é duvidar de tudo só de birra para parecer inteligente, é questionar com método para tentar chegar mais pertinho da verdade, ou, no mínimo, para a gente descobrir que, na verdade, sabe muito pouco. Usando essa ferramenta moderna, a gente escapa da armadilha de acreditar em qualquer coisa, mas também não precisa pular de um prédio para testar se a gravidade é uma ilusão de ótica. A gente mantém o cérebro afiado e perguntador, mas maravilhosamente a gente também mantém intacto o bom senso para atravessar a rua na faixa de pedestres. Mas aí a gente chega num ponto final. Mesmo usando todo esse ceticismo moderado e conseguindo não surtar com as pequenas paranoias da vida, sobra um elefante gigantesco na sala. Inevitavelmente, o fim chega para todos nós. A morte é a única e aterradora certeza biológica de que ninguém consegue duvidar. Um outro filósofo grego fantástico, chamado Epicuro, dedicou a vida dele inteirinha para tentar resolver esse enigma. Ele bolou umas ideias geniais para lidar com esse pavor sem entrar em desespero. Mas como exatamente ele fez isso? Bom, essa pergunta eu vou deixar suspensa no ar de propósito, só para instigar a curiosidade de quem está acompanhando a gente. Que a gente continue questionando as nossas falsas certezas e até a nossa próxima análise visual.